Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Cello Emerson, vocês estão no canal Metal Musicast. Comecei o vídeo todo felizão aqui porque vou continuar a série especial Accept Discografia Comentada. Tô curtindo muito fazer e chegou a hora de falar de The Rise of Chaos. Curto demais este álbum aqui, vou explicar para vocês porque eu curto, alguns detalhes, algumas curiosidades. E no fundo é a minha opinião, é questão de gosto, por isso eu peço para vocês colocarem as opiniões de vocês aí também nos comentários. Vocês sabem que eu leio tudo, respondo tudo, tamo junto, vamos fazer o canal Metal Musicast cada vez mais forte. Para isso você precisa se inscrever aí, tá vendo espaço aí, inscrever-se? Clica aí, não custa nada, tá bom? Deixe seu like também e compartilhe muito o link deste vídeo nos seus grupos que falam sobre metal, sobre música. Vamos espalhar muito metal por aí, beleza? Bom, tá aqui The Rise of Chaos, eu vou começar como um meme. Vocês lembram? Tá aí na internet aquele meme, já tá até meio batido, mas aquele em que um cara tá na praça, ele coloca uma afirmação numa placa e coloca embaixo, né? Me convença do contrário, change my mind na versão em inglês, né? Então eu vou colocar esse meme, já um pouco batido, mas ele cabe aqui. Eu vou dizer The Rise of Chaos, do Accept. É um álbum muito massa, me convença do contrário, change my mind. Por que eu digo isso? Porque eu vejo uma boa parte da base de fãs do Accept ignorando o The Rise of Chaos ou até torcendo o nariz um pouco para ele. A gente vai discutir. Será que ele é um disco que não merece maior atenção? Vamos trocar ideia sobre isso. The Rise of Chaos é um disco que foi lançado em 4 de agosto de 2017. O Accept manteve o produtor Andy Sneap, produção lá em cima, timbres excelentes, guitarra na cara, aquilo tudo que você já conhece dos 3 álbuns anteriores da fase do Mark Tornillo. Bom, além disso tem essa belíssima capa aqui, com esse clima apocalíptico, né? Você vai ver que é uma baita capa, parece às vezes algumas figuras de games, né? Muito boa. Tá, excelente, tá aqui, vou mostrar a contracapa para vocês, tem os títulos das músicas, versão nacional do CD lançado pela Nuclear Blast em parceria com a Shinigami Records, e a capa tem a ver com a faixa título, obviamente, mas também com a faixa de abertura. A gente vai comentar um pouco sobre as letras, com a faixa que encerra o tracklist, e a gente sabe que houve uma mudança na formação. Se você assistiu o vídeo anterior em que eu comentei o Blind Rage, você já sabe que o Herman Frank, guitarrista, saiu, assim como o Stefan Schwarzman, o batera. No lugar deles entraram o guitarrista Uli Lulis, que nome engraçado para nós brasileiros, né? Uli Lulis, que era guitarrista das bandas Rebellion e Gravedigger, e entrou também o batera Christopher Williams, no lugar do Stefan Schwarzman. Continuam na banda, obviamente, o dono dela, Wolf Hoffmann, o guitarrista, Peter Baltz aqui ainda estava, o baixista, e no vocal, o Mark Tornillo. Eu acho que não houve grandes alterações em relação ao padrão que vinha sendo praticado nos 3 álbuns anteriores, até porque os principais compositores são o Wolf Hoffmann e o Peter Baltz. Depois eles passam toda aquela sonoridade, algumas linhas de vocais já preparadas em termos de melodia para o Mark Tornillo, para ele trabalhar melhor a melodia e colocar letras. Alguns fãs criticam dizendo, pô, mas o Accept entrou num piloto automático, numa fórmula repetitiva. Olha, eu não acho que o Accept vai ser a banda que vai reinventar o heavy metal, e eu nem estou importando muito com isso. Eu acho que eles mantêm com muita inspiração, muita competência, o estilo deles que os consagrou, e o heavy metal. Para mim isso tá interessante. Mas a gente vai comentar faixa a faixa, eu vou dizer que eu entendo um pouco algumas críticas, vou fazer esse comentário. Bom, vamos começar falando da Die by the Sword, faixa que abre o tracklist, que eu acho muito interessante. Começa com aquele estilo Black Sabbath, chamando a música ali, introduzindo o álbum. Depois entra num riff que vem do melhor da influência de metal britânico oitentista que o Accept carrega até hoje. Tem uma letra muito interessante, a gente já vai falar dela, mas tem outro ponto curioso aqui, é que quando entram os power chords, uma melodia de voz do Mark Tornillo, já está preparando, né, uma ponte para o refrão, e quando chega essa ponte para o refrão, tem um coro. Você vai dizer assim, pô Marcelo, mas coro tem no Accept em todo momento, é característica dos caras. É verdade,
Mas aqui tem algo que eles fazem pouco, tem um canto gregoriano, é um coro que não é aquele estilo de gangue ou de torcida de futebol, como eles costumam fazer. É um canto gregoriano. Por quê? Porque tem a ver com a letra. Die by the sword, se você já percebeu aí, morre pela espada, né? Então o refrão diz: If you live by the sword, you will die by the sword. Se você vive pela espada, você vai morrer pela espada. Frase dita por Jesus Cristo, tá na Bíblia. Se você pegar lá o Evangelho de Mateus, tem aquele momento em que Jesus vai ser preso, né? Então tem ali uns soldados do sumo sacerdote e Simão, no Evangelho de João, diz que é Simão Pedro. No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 10, mostra lá que Simão Pedro desembainha uma espada e corta a orelha de um dos soldados do sumo sacerdote. E Jesus ordena que João embainhe a sua espada, guarde ela novamente, e então ele profere essa frase, né? Aqueles que vivem pela espada, morrem pela espada. Muito interessante. E já que a gente está falando de tema bíblico, olha só como dá para a gente se aprofundar nessa letra. Prestem atenção. Se você pega lá o livro de Apocalipse, ali capítulo 9, você vai ver que toca a quinta trombeta e abre o abismo, e do abismo sai fumaça, enxofre, e sai o príncipe do abismo, né, o anjo do abismo, que é chamado de Abaddon. Olha que curioso, né? Nome artístico escolhido pelo batera da banda Venom. Sai ali o Abaddon com os seus gafanhotos que tem forma, né, tem face humana, parecem cavalos de guerra. Olhem só como dá pra gente fazer a ligação. E o Abaddon e seus gafanhotos, eles ficam encarregados pela destruição. Vejam que aqui o Mark Tornillo canta que o que foi construído em milhares de anos é destruído num só momento. É todo esse tema do livro de Apocalipse ali, da Bíblia. Lá na faixa final, na Race to Extinction, tem algumas frases que dão uma mensagem de esperança, de que é possível mudar as coisas ainda, tá? Mas aqui, na Die by the Sword, está dizendo que aquele que vive pela espada morre pela espada, e esses gafanhotos que saem ali com Abaddon, eles vão atormentar as pessoas. Eles são cavalos como de guerra, eles atormentam as pessoas que não têm a marca de Deus na sua testa, ou seja, as pessoas que vivem pela espada, vivem tocando a bagunça nesse planeta Terra aqui. Passamos para a seguinte, depois de toda essa troca de ideias aqui, de profundidade na letra, vamos para Hole in the Head. É uma música que eu gosto, mas aqui eu consigo entender um pouco essa crítica que alguns fãs fazem, porque é uma música um pouco mais convencional, mais genérica. São alguns riffs que já foram usados por outras bandas de metal, pelo próprio Wolf Hoffmann. Faz alguma referência, na minha maneira de ver como fã, a bandas como Metallica, como Megadeth, Anthrax. Ouçam e vocês depois vão colocar aí nos comentários. Parece uma influência de metal americano. Mas a terceira faixa, que é a faixa título, The Rise of Chaos, essa sim é muito interessante. Acho uma música muito bem construída. Tem 3 ou 4 riffs de guitarra, começa naquele estilo também de metal britânico oitentista, que é uma grande influência da Sept. Tem baita melodia de voz. Você vê que os caras deram uma atenção, não é à toa, eles acharam que é uma faixa mais forte e colocaram como faixa título. Também tem uma letra que fala muito desses tempos apocalípticos, continua mensagens da primeira, da Die by the Sword. Depois, né, nós temos uma das principais faixas aqui, outro grande destaque, que é Kool-Aid. Olha que interessante, o Wolf Hoffmann diz que esse álbum não é conceitual, mas olha como os temas vão se ligando, né? Kool-Aid, para quem não sabe, era o nome de uma bebida, né? Era tipo um suquinho, um quissuco lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Você vai falar, pô, a Sept está falando sobre quissuco? Não, não é isso. Olhem só o que aconteceu e o Mark Tornillo canta aqui nessa letra. Em 1978 aconteceu uma grande tragédia ali na Guiana. Um cara que veio lá dos Estados Unidos chamado Jim Jones, vocês já ouviram falar desse cara? Ele era um pastor, né, pentecostal, que também tinha algumas ideologias socialistas, e ele fundou algumas sociedades alternativas, sabe esse tipo de lance? Algumas comunidades para viver fechado ali. Tinha soldados que cuidavam das comunidades, não deixavam o pessoal sair. E ele foi perseguido nos Estados Unidos, ele foi montar essa comunidade lá na Guiana. E quando aconteceu alguns problemas políticos lá, que alguns políticos americanos foram verificar o que estava acontecendo naquela comunidade, os 4 deputados foram assassinados no aeroporto
E logo depois o Jim Jones ordenou que quase 1000 pessoas que estavam lá, acho que mais especificamente 918 pessoas, tomassem veneno. Olha só que coisa, cara. Algumas pessoas tomaram, até crianças, né? E era misturado no suco, por isso que chama Kool-Aid. Era misturado no suco. Tomaram aquilo com cyanide, né? Fala até aqui na letra, com veneno. E quem quis correr, quem quis fugir, os soldados atiravam, esfaqueavam. Uma coisa, olha, pessoal, uma coisa dantesca. Por isso que eu falo que não se deve misturar muito esse papo de religião com política, esse fundamentalismo religioso dá nisso. E aconteceu esse grande problema. E essa palavra Kool-Aid se tornou uma expressão, né? Drink the Kool-Aid quer dizer uma pessoa que se apega a uma causa de uma maneira tão fervorosa e não se importa com as consequências nefastas que podem acontecer no futuro. Virou uma expressão lá nos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem até que é uma expressão de mau gosto, que não respeita as pessoas que morreram. E 35 pessoas não estavam na comunidade no momento em que aquilo aconteceu e conseguiram fugir. E essas pessoas escreveram livros. Provavelmente o Mark Tornillo leu um livro sobre essa história e escreveu aqui. Olha que profundidade, que interessante, apesar do Wolf Hoffmann dizer que não se interessa em aprofundar muito as letras. Mas muito interessante o som aqui. E o som é o mais importante, a música é sensacional, baita sonzeira de destaque no disco, começam guitarras no melhor estilo Judas Priest clássico, ouçam aí, coloquem nas plataformas digitais, vocês vão ouvir. Depois passa para versos que nos remetem à influência de AC/DC, que o Accept também tem, e vem um refrão absolutamente comercial, muito comercial, e eu estou dizendo isso de uma maneira muito positiva, é uma música que caberia muito bem em programações de rádio rock do mundo inteiro. Na sequência nós temos No Regrets, gosto muito dessa música também, entra com uma batera, bumbo duplo, sensacional, heavy metal da melhor qualidade, e vejam que a gente está aqui na faixa 5, no vinil deve ser o fim do primeiro lado, já vale o disco. 5 grandes músicas aqui, tudo bem, a Hole in the Head é um pouco mais maneira, mas mesmo ela tem aquele jeitão de música estradeira, sabe? Você pegar uma estrada para viajar ouvindo esse tipo de som. Quando vem para a faixa 6, vem a faixa que eu acho a mais fraca, dá uma queda aqui, é Analog Man, dá uma queda porque é uma faixa que, se a gente mudasse alguns timbres, algumas escolhas de produção, ela caberia muito bem num álbum do ZZ Top. Eu curto o ZZ Top, mas não é o que eu espero muito no disco do Accept. Dá uma quebrada, na minha opinião, tá? Meu modo de ouvir. Mas é só por um momento, só para dar essa descansada, porque depois vem a sequência das 4 faixas finais. What's Done is Done, sensacional, começa com aquele jeito estilo Iron Maiden, é uma faixa Iron Maideniana, com um refrão também muito interessante, letra interessante para se prestar atenção também. Na sequência, Worlds Colliding também segue esse padrão. É um pouquinho mais fraca que a What's Done is Done, prefiro essa, mas é boa, mantém o padrão. Eu entendo, vai aqui mais uma vez a minha compreensão com os fãs que dizem que o Accept estava se repetindo, que estava reciclando alguns riffs, é verdade, mas como eu já disse para vocês, eu não me importo muito com isso, acho que os caras fazem com uma produção muito boa, de altíssima qualidade, os caras fazem ótimos timbres, a guitarra do Wolf Hoffmann eu sempre paro para ficar ouvindo, que eu curto demais. Timbre de batera excelente aqui, excelente. Eu curti muito esse batera que entrou na banda, o Christopher Williams. Eu não curti a saída do Peter Baltz, que vai acontecer no futuro em relação a esse aqui. Mas o batera eu não me importei muito não. O cara manda muito bem, manda bem ao vivo, já vi na internet aí uma porrada de shows, o cara manda bem. E aqui o Andy Sneap conseguiu excelentes timbres de batera. A gente viu uma época, as bandas europeias de metal estavam fazendo algumas opções de comprimir muito som, de fazer tudo muito saturado ali, né? No som de batera, fica um pouco mecanizado. E aqui isso não acontece, ele consegue fazer, ter um timbre cheio, um timbre mais quente de batera. Isso é muito interessante de batera e baixo, não só da batera. A faixa 9, Carry the Weight, é sensacional, galera. Eu curto demais. Ouça com atenção essa música. Ela é muito boa. Também se destaca a cozinha aqui, batera e baixo. Muito boa. Refrão absurdamente inspirado. E ela abre caminho para a faixa 10, Race to Extinction, que fala mais uma vez da questão do apocalipse, todo esse clima que está desde a capa, passando por algumas faixas. E é uma pedrada também, como se fosse uma faixa irmã da The Rise of Chaos, da faixa título. Segue muito o mesmo estilo, muito bem trabalhada, muitos elementos de guitarra. Teve um cuidado nesse disco, sim. Eu sei que o próprio Wolf Hoffmann deu entrevistas na época,
dizendo, olha, não interessa como a gente compõe do mesmo jeito, a gente está seguindo a fórmula que está dando certo. Ele mesmo acabou falando isso, ele deu um pouquinho o motivo para alguns fãs usarem isso como argumento. Pô, tá a mesma coisa tal. Nós temos a rotina sempre corrida no dia a dia, a gente tem plataformas digitais, a gente fica ouvindo muita música e às vezes não se atenta aos detalhes. Se você parar para curtir esse disco, eu tenho certeza, se você gosta desse estilo, heavy metal tradicional, gosta da Accept, eu tenho certeza que você vai considerar um excelente álbum, tá bom? E aí eu repito o meme. The Rise of Chaos é um álbum muito massa, um excelente disco do Accept. Prove que eu estou errado, me prove o contrário do que eu acabei de falar. Coloque aí nos comentários, beleza? Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o link. E tamo junto, fique ligado que agora eu vou gravar um vídeo para o próximo álbum, To Mean To Die. Valeu? Tamo junto, valeu.